Semana muito agitada no Porto, como já se esperava. Muitas novidades, muitas notícias, muitos rumores, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Mas vamos por partes. Kiwior, o defesa central barra lateral esquerdo barra médio defensivo, como alguém dizia aqui nos comentários, e com razão, ele é médio defensivo, mas já vamos lá, que ele também já jogou o número 6. O craque do Arsenal, que está por horas para chegar ao Porto, tinha um voo marcado para o dia de hoje, para vir para o Porto, que foi adiado. Portanto, ainda não chegaram a acordo o Porto e o Arsenal. Há ali detalhes que ainda estão por limar. Ele é um jogador caro. O Arsenal pediu 30 milhões. Parece que já aceita vendê-lo por 26. Mas ao que parece o acordo vai ser para um empréstimo com a opção de compra obrigatória no final. O Porto realmente tem estado muito focado e tem sido muito objetivo nos alvos que tem para o mercado. O Kiwior é um pedido expresso de Farioli, é um jogador que encaixa no estilo de jogo do treinador, além de ser polivalente, pode jogar a central ou a lateral esquerdo, como muitas notícias têm dado conta, ou como alguém comentava ontem, que pode jogar também a 6, portanto é um jogador que encaixa no estilo de jogo de Farioli. Tem também esse lado pessoal menos excêntrico, que o treinador também valoriza, um jogador que se foca muito no trabalho. Há a imagem também do Bednarek, que já deixou boa imagem, portanto é mais um jogador polaco, ainda tem mais essa mais-valia de já ter um jogador aqui que já está há mais tempo a integrar, que se integrou muito bem no Porto e que pode ajudá-lo e que também o convence a vir, tanto que o jogador quer vir para o Porto, é um dos grandes trunfos do Porto, é que ele quer jogar no Porto. É um titular da época passada do Arsenal, é um jogador muito forte fisicamente, portanto mais um ponto a favor, porque o Farioli quer essa intensidade e esses jogadores muito fortes fisicamente para se superiorizarem ao adversário na força. E agora, esse ponto interessante de ele já ter jogado a 6, eu fui pesquisar, ele realmente jogava a 6 em Itália, no Spezia, tendo em conta que o Farioli é um técnico italiano e tendo em conta que ele valoriza tanto a posição 6, ele pode mesmo ter-se encantado pelo jogador quando ele ainda jogava em Itália. E aí então o Kiwior pode até ser esse número 6 que o Porto precisa, um jogador mais defensivo que recupera bem as bolas, ele é muito bom a distribuir jogo, tem boa visão de jogo e é bom também a recuperar, a fazer os desarmes. Ele não é um jogador tão rápido, é um bocado a imagem de Bednarek, não é o jogador mais rápido do mundo, mas é muito focado no desarme ao adversário, pode ser esse 6 que depois liberta mais o Froholt e o Gabri Veiga. Embora eu acho que ele chega mais para lateral esquerdo. Mas tem então essa polivalência que o Farioli muito valoriza e é um jogador que parece que já não escapa ao Porto. E agora nós perguntamos de onde vem esse dinheiro, esses 26 milhões que o Porto tem para contratar o Kiwior. E é aqui que vem a grande bomba do mercado, que é o Rodrigo Mora. Parece que o Rodrigo Mora está mesmo de saída, mas esta transferência vai se arrastar. Porquê? Porque os clubes árabes podem negociar até 10 de setembro, ou seja, o mercado de transferências deles prolonga-se por mais 10 dias do que o europeu. O problema aqui é que se o Porto perder o Mora depois de 1 de setembro, não vai poder contratar nenhum substituto. E é aqui que surge a notícia também de hoje que o Porto está virado para contratar o Ryan, o jogador do Vasco da Gama. Parece que já está a fazer algumas sondagens. O Vasco da Gama pede muito dinheiro, acho que 25 ou 35 milhões. O Porto parece que está disposto a oferecer até 20 milhões. É um jogador de 19 anos que tem um perfil parecido com o do Mora. Ele é titular no Vasco da Gama, já marcou vários golos. E ele é extremo direito de raiz, mas também pode jogar a segundo avançado ou até número 10, ou seja, muito parecido com o Rodrigo Mora e vai ali completar a vaga do suplente do Gabri Veiga, que não existe, e de um possível suplente para o PP, passando o Willian Gomes para a esquerda. Portanto, faz sentido um jogador com este perfil. Portanto, o Ryan pode ser o próximo investimento do Porto depois do Kiwior, que é a grande prioridade. Volta-se a falar do Kenneth Taylor. Muita gente aqui nos comentários gosta do Kenneth Taylor. Esse é de facto o reforço que o Farioli mais quer e o Ajax, sabendo disso, pediu muito dinheiro por ele. E o Porto faz aqui uma jogada um bocado como a do Kiwior, deixou o tempo passar, o Kiwior foi perdendo a titularidade, foi vendo novos reforços chegar para o lugar dele, foi perdendo na hierarquia do Arsenal e foi querendo mudar de ares e foi-se aproximando mais do Porto e o Arsenal foi cedendo mais. Eu acho que o Porto está a fazer o mesmo com o Ajax, sendo mais difícil porque o Kenneth Taylor é outro perfil, é um jogador com outra hierarquia no Ajax, no entanto, quer jogar com o seu ex-treinador, com certeza, e seria muito útil no Porto, porque o Froholt neste momento não tem suplente, e ele pode também jogar no lugar do Varela ou do Gabri Veiga, mas eu acho que seria para suplente do Froholt, ou até para titular e o Froholt ser suplente, ou até, como já dissemos aqui muitas vezes, um meio-campo mais forte ainda, menos criativo, em que sai o Gabri Veiga e o Kenneth Taylor joga ao lado do Froholt. Portanto, não seria de estranhar se o Porto daqui a uns tempos jogasse com o meio campo com Kiwior, Froholt e Kenneth Taylor. Seria totalmente diferente, mas continuava a ser esse meio campo muito forte. O meio campo do Porto é a grande força desta equipa. Se nós olharmos para os três do meio campo, eles são muito bons, tanto que acabam por ofuscar um pouco o Eustáquio, que é um jogador que tem muitos anos de casa, que é experiente, que dá sempre tudo em campo, que tem qualidade,
mas que não tem o mesmo andamento destes três. Tem-se notado bastante a diferença. E ele tem entrado para substituir os três, porque realmente o Farioli só conta com ele como suplente para o meio campo. E é aqui que surge outra notícia, que é o Eustáquio parece que está inclinado para aceitar a proposta da Turquia. Os turcos parece que vão pagar muito mais de salário. O Porto também não vai colocar grandes entraves, embora seja um jogador valorizado pelo Farioli. O Porto respeita a decisão se o Eustáquio quiser sair, até porque, pela idade que tem, pode ser a última oportunidade para mudar de ares. E nesse caso, o Porto ficava sem nenhum suplente da confiança de Farioli para o meio campo. Mas é aqui então que pode entrar o Kenneth Taylor, o Sudakov e o Pablo Rosário. Claro que a prioridade aqui é o Kenneth Taylor, mas ainda não se fala muito. O Porto, pelo menos, se está a negociar, não está a transparecer muito para as notícias. Sendo que o Ryan pode ser esse suplente do Gabri Veiga, portanto já seria mais um para o meio campo. Mas de qualquer forma, se o Eustáquio sair, fica urgente o Porto contratar médios. Mesmo que o Kivior também conte como número 6, fica a faltar pelo menos um suplente para o Froholt. No meio desta loucura toda, já se sabia que o Porto ia acelerar no mercado depois de vender os excedentários. E o Porto está a fazer isso. O primeiro a chegar vai ser o Kivior e depois devem chegar mais. O único problema é que em princípio o Porto não contava aqui era ter que lidar com uma possível saída do Rodrigo Mora, que mexe com os jogadores. Já se viu no último jogo que ele estava mais nervoso. Houve até gente que disse que seria a despedida dele do Dragão e por isso que ele estava assim tão nervoso. Não sei se era a despedida ou não, são muitos rumores, é muita confusão para um jogador só de 18 anos. É verdade que ele é um talento incrível, pode ser o próximo grande jogador português depois do Cristiano Ronaldo, eu acredito que sim. Quero muito que ele fique no Porto. Agora, entendo que, não sendo titular com o Farioli, ele precisa sair. Tendo ele que sair, eu gostava que ele saísse para um clube europeu, porque acho que ele tem lugar em qualquer clube grande europeu. Se sai para a Arábia, claro que vai ganhar um grande salário, fala-se em 10 milhões de euros. Parece que o Jorge Mendes, o empresário, também já chegou a acordo com o Porto para ganhar muito dinheiro, acho que é uns 7 milhões de euros de comissão, é o que se fala. Claro que envolvendo muito dinheiro pode acontecer uma transferência e nada obriga que o Rodrigo Mora daqui a 2 anos, com 20 anos de idade, volte para o futebol europeu. Fazendo um bocado esse caminho que fez também o Gabri Veiga, de ir para a Arábia e depois assinar pelo Porto, voltar para a Europa. De qualquer forma, acho que é sempre triste ver um talento deste aí para a Arábia, mas eles estão com muito poder, a UEFA não faz nada, eles não têm fair play financeiro, têm dinheiro infinito e ainda podem tirar os melhores jogadores aos clubes europeus já para lá do mercado de transferências. De facto é impressionante e o Porto pode ser prejudicado aqui se ele sair depois. Só que eu acho que o facto do Porto estar a movimentar já para o Ryan, também se falou do Cambeiras, mas parece que agora o Porto prefere o Ryan, porque o Ryan não é só um extremo, também pode jogar a médio, ou seja, é mais parecido com o Mora. Eu acho que é o Porto antecipar-se, o Porto já sabe que isto vai se arrastar, este negócio, mas já fica salvaguardado com o Ryan. Ou com outro jogador. O que mostra este interesse no Ryan é que o Porto já se está a mexer para encontrar um possível substituto de um jogador que vai estar aqui num limbo até 10 de setembro. Além disso, também é uma pena porque é um jogador muito querido dos adeptos e que também é um jogador formado no Porto, é um grande talento, talvez o maior talento formado pela Escola do Porto em muitos anos, mas o mercado é assim. E o Porto parece até um sinal do que está a acontecer com o Rodrigo Mora, renova com o Martim Fernandes com uma cláusula ainda superior a 80 milhões. O Porto anunciou com grande pompa essa renovação do Martim, dizendo que ele é portista, o André Vilas Boas a elogiá-lo, também declarações do Martim de amor ao Porto, também a dizer que a referência dele ao Jorge Costa, que mostra que anda aqui muita imagem de Jorge Costa a motivar a equipa, e também é um voto de confiança num jovem, também da casa como o Mora, que está lesionado agora, a passar por uma fase difícil, mas que se estava até a afirmar na equipa. Portanto, também um jovem com muito talento e com essa cláusula superior ao do Rodrigo Mora. Não sei se o Porto não está aqui a dar um sinal de que está a tentar blindar-se mais para que não volte a acontecer casos como o do Rodrigo Mora. Embora eu acho que na base deste negócio do Rodrigo Mora está o facto de Farioli achar que o Mora não encaixava no seu estilo de jogo. Acho que tudo começa por aí. Pois claro, é como alguém comentava aqui num dos vídeos em que falamos do Mora, de que um talento daqueles encaixa em qualquer estilo. Eu também acho que sim, mas isso aí depende muito, é que a equipa está forte, está a jogar bem e fica realmente uma situação complicada, uma situação chega a ser caricata e é uma novela que dispensávamos. O que é interessante é que no meio de tantos rumores e tanta agitação o Porto continua muito forte. O Porto voltou a treinar hoje, parece que o PP já está no ginásio, portanto o PP aponta para jogar contra o Sporting em Alvalade, mais uma opção. O Samu continua nessa dúvida, se vai jogar ou não. O Martim não vai jogar, mas então fez essa renovação, fez esse voto de confiança do Porto antes do jogo com o Sporting. O Kivior, em princípio, chega antes do jogo em Alvalade. Vamos ver se ele não joga, se ele não entra no jogo com o Sporting. Em princípio não, porque Farioli costuma manter muito aquela linha de confiar e de dar a titularidade aos jogadores que estiveram mais tempo com ele, como aconteceu com o Zaidu no último jogo frente ao Casa Pia, em que ele só coloca o Francisco Moura mais para o fim. E por falar em Zaidu, o Zaidu também está nas bocas do mundo. O Oviedo voltou a mostrar interesse. O Zaidu parece querer sair. Eu dá-me a impressão que sempre que o Oviedo aparece é um jogador do Porto que quer sair, e acho que o Zaidu
Eu acho que o problema do Zaidu é que ele tem um estatuto parecido com o do Eustáquio. É aquele jogador experiente que já tem muitos anos de Porto, que é valorizado, mas que não é titularíssimo. Isso depois depende muito da mentalidade do jogador. Eu acho que o Zaidu não aceita bem ser suplente, ao contrário do Eustáquio, que aceita melhor ir entrando ali nas várias posições do meio campo quando é preciso. Tem muito a ver com a mentalidade. Eu acho que o Zaidu quer sair. E não deve ser preciso muito dinheiro para levar o Zaidu. Ele não tem uma cláusula tão alta, por exemplo, como o Martim, que renova por 80 milhões. O Martim, que fica entre os 4 mais caros, com a cláusula mais alta, penso que é o Borja Sainz, o Froholt e o Samu, se não me engano. Depois se eu estiver enganado, deixem nos comentários que vocês corrigem-me sempre, ainda bem. Mas acho que é assim, fica o quarto jogador mais caro. O Zaidu, claro, que é muito mais barato e tem mais possibilidade de sair. Ontem muita gente deixava nos comentários preocupação por causa do Gruitch. Realmente o Gruitch está-se a arrastar, ainda não há novidades dele sair do Porto. E os adeptos estão preocupados porque o salário dele, 2 milhões de euros, é muito. E ele sair é uma limpeza no salário. Não é tanto pelo jogador que os adeptos respeitam, e se ele for suplente no meio campo, claro que toda a gente aceita. O problema é o salário que ele oferece. É como o Tomás Pérez, também alguém comentava que não se está a falar muito de Tomás Pérez. Será que ele vai ficar? Eu acho que é pior para o jogador, que eu acho que ele vai ter poucas oportunidades. Então chegando agora ao Kiwior, que também pode fazer essa posição, fica difícil. Mas ele disse que queria ficar e o que é certo é que está difícil. Mas eu acho que o Porto pode estar a negociar, às vezes com clubes que não, ou com empresários que não têm tanta imprensa e as notícias não saem tanto para fora. Está-se então a aproximar o Clássico, é já no sábado, vai ser um grande jogo. Diziam-me hoje que os bilhetes para os portistas irem ver o Porto ao estádio do Sporting eram de 25 euros, ou seja, mais baratos que do jogo com o Gil Vicente. Parece que foi um acordo entre as duas direções, que quando os adeptos do Sporting vierem ao Dragão também vão pagar esse valor, abaixo do valor máximo que normalmente era o que se pagava, que era os 31 euros. E é interessante verificar que afinal a rivalidade entre Porto e Gil Vicente é maior do que a rivalidade entre Porto e Sporting. Porque eu pensei que o Porto e o Sporting eram mais rivais, mas conseguem-se entender no preço dos bilhetes de Gil Vicente não. Enfim, é um gesto bonito, que é aquilo que eu vos digo, a direção do Porto e mesmo o treinador do Porto, eu não estou a ver quem é que pode inflamar os ânimos aqui antes do Clássico, porque há muita ambição, muita união e há de facto este discurso de que temos que vencer, mas não há muitas picardias. Não sei se ainda vai haver alguma coisa, ainda pode acontecer muita coisa, ainda faltam alguns dias, ainda pode haver alguma declaração que incendeie os ânimos, mas até este acordo com os bilhetes é um gesto bonito e eu acho que não muda em nada a rivalidade nem a qualidade do jogo, vai ser um jogaço, todos querem ganhar, mas é engraçado que não há esse ambiente de crispação até ver. Claro que a rivalidade é grande, eu costumo dizer que ganhar um clássico destes contra o Sporting ou contra o Benfica, ainda por cima em Lisboa, vale muito mais que 3 pontos, vale o ego de toda a gente, dos adeptos. São realmente os grandes rivais e essa rivalidade é sempre gigante. O que eu estou a dizer é que não há essas picardias que poderiam inflamar ainda mais. Para já ainda não há. E vai ser mesmo um teste, como dizia o Farioli, vai ser um teste a este Porto. O Porto vem em crescendo, todos os jogadores a melhorar o seu rendimento. O Borja Sainz finalmente marcou golos, foi o homem do jogo. O Varela de jogo para jogo a ser melhor número 6. Chega agora ao Kiwior, que pode fazer pressão em cima dele, ou até ser lateral esquerdo e tirar um lugar que parecia certo para o Francisco Moura. O PP que pode também jogar, o próprio Samu a apontar ao jogo, muita concorrência ali entre os jogadores do Porto, com muita qualidade, e ver como é que o Porto vai conseguir manter essa intensidade contra uma equipa de nível superior às que defrontou até agora. Eu acho que o único teste parecido que o Porto teve foi frente ao Atlético de Madrid, claro que não foi em ambiente competitivo, não é igual, no entanto, o Porto fez um grande jogo e eu gostei muito da forma como o Porto segurou a bola, aquela posse de bola do Porto no final do jogo que não deixou o Atlético de Madrid procurar o golo. Agora, eu não sei se fosse um jogo a contar para o campeonato, para a Liga dos Campeões, não sei se o Atlético de Madrid teria tentado mais, teria se esforçado mais para romper essa posse de bola do Porto, mas se o Porto for com a mesma atitude, eu estou muito curioso para ver qual vai ser a reação do Sporting. Eu prevejo que o Porto não consiga colocar essa pressão alta o tempo todo, mas também acho que o Porto vai reforçar aquela intensidade, aquela agressividade que teve frente ao Gil Vicente ali em momentos do jogo em que o Gil Vicente estava por cima, em que o Porto não estava a conseguir pôr essa pressão alta e posse de bola toda, mas que mantinha a agressividade, e acho que o Porto vai usar muito isso. E também acho que o Porto está muito motivado. O facto de já há alguns anos não ganhar ao Sporting, o facto de tudo o que se passou, eu acho que o Porto pode usar isso muito como motivação. E nós temos exemplos de épocas passadas, eu diria até se puxarmos a 2011, quando era o Vilas Boas o treinador, ele usou muito a época anterior, ter corrido mal nos jogos frente ao Benfica, para motivar a equipa entrava com outra motivação nesses jogos. Se tivermos um Porto com ainda mais motivado do que o Porto que jogou os últimos 3 jogos, não sei, eu acho que pode... A minha previsão é que o Porto ganha esse jogo, se for com essa motivação toda para cima e com essa pressão alta. Mas vai ser um jogaço, porque é um adversário muito difícil. E com esse trabalho fantástico do Farioli, que está a conseguir blindar a equipa de todas essas movimentações de mercado, que são mais que muitas. O Farioli vai contar com o Rodrigo Moura na mesma. Mesmo que o Rodrigo Moura vá sair ou não,
Até isso é impressionante como ele consegue manter o Rodrigo Mora focado. Claro que ele pode ficar mais nervoso, mas eu acho que num clássico deste nível, acho que nem isso entra no mercado. Porque um jogo com o Casa Pia, o Porto já está a ganhar 3-0, o jogador até pode tentar mostrar mais serviço, está mais afetado a ver um ou outro jogador que corre menos. Agora, frente ao Sporting, eu acho que vai ser diferente o nível de motivação. E isso é trabalho do Farioli, conseguir que as notícias de fora não influenciem o grupo. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham deste reforço, o Ryan, que pode estar a caminho do Porto? O que é que vocês acham do Kiwior? Se ele vai jogar a defesa esquerdo, defesa central, a número 6? Se vocês também estão confiantes numa vitória do Porto em Alvalade, como eu, se acham que o Samu e o PP vão recuperar a tempo, o que é que vocês estão a achar desta novela do Rodrigo Mora, que sempre divide opiniões nos comentários? Já sabem, podem dar as vossas previsões de quem é que o Porto vai contratar. Estamos mesmo no fecho do mercado, portanto agora é mesmo a valer. Se tiverem mais alguma notícia também podem deixar nos comentários. E já sabem, muito obrigado por assistirem, deixem o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, deixem comentários, já sabem que eu leio todos. Um abraço a todos e até amanhã.